Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Terceira noite do nosso cerco de Jericó. Agora eu quero, antes de iniciar a pregação, quero reforçar para vocês. Não esqueçam as nossas caixinhas, tá bom? Caixinha de oração. Se você tem um pedido de oração, aproveita essa pregação que vai falar sobre perdão. Se você tem um pedido a respeito deste tema, aproveita que se o Senhor falar ao seu coração, você anota aí. Qual o pedido que eu quero fazer ao Senhor? Vou anotar. Que pedido eu quero fazer a Ele? Então, você anota e coloca na caixinha de oração. Também temos a caixinha da oferta. Aquilo que vem do seu coração, daquilo que você dá, generosamente, Deus abençoa. Agradecemos a presença de vocês, mais uma vez, nessa noite, no cerco de Jericó. Levante a mão aqui, quem está vindo pela primeira vez. Louvado seja Deus. Perseverem. Amanhã esperamos por vocês, tá bom? Levante a mão aqui quem está vindo na terceira noite. Só? Levante a mão aqui quem está vindo na segunda noite. Quem veio na primeira noite? Ótimo. Ótimo. E vocês viram que a primeira noite, a pregação, o tema foi justamente derrubando as muralhas. Foi o tema que o nosso irmão Edésio pregou, né? Ele não pregou, ele veio numa voadora. Derrubando as muralhas. Veio logo na voadora, para derrubar mesmo. Enfim, a gente viu a graça de Deus acontecendo logo na primeira pregação. Logo na primeira pregação, o milagre foi acontecendo. Mas nessa noite o Senhor tem um convite a você. Que você aceite dele o perdão. Porque ele quer nos dar o perdão. Ele quer te perdoar, porque Ele te ama. E Ele quer que você também dê o perdão. Porque o Senhor te ama. Lembra, a segunda pregação ontem foi amor de Deus. E se você esteve aqui nessa pregação de ontem, você ouviu o quanto Deus nos ama. Nos ama tanto que quando Ele nos perdoa, Ele já perdoa esquecendo os nossos pecados. Ele já perdoa esquecendo o teu pecado. Então toma posse dessa noite, desta pregação. Abra comigo a palavra de Deus que está em 1 João, no capítulo 1. 1 João capítulo 1. Logo no finalzinho, quase perto ali do Apocalipse. Capítulo 1, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8 a gente vai ouvir essa pregação. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Aplaudam esta palavra do Senhor. Aplaudam com força. O Senhor que fala ao nosso coração. Amados irmãos, é um tema em que o Senhor nos convida a abrir o nosso coração, a voltar para Ele, de coração contrito, de coração aberto. E ao preparar esta pregação e rezando com ela, eu peguei um crucifixo, coloquei na mesa que eu estava preparando a pregação, porque enquanto eu preparava, eu olhava o crucifixo e entendia o amor que Deus tem por mim, por nós, a ponto de derramar seu sangue na cruz para nos perdoar. E 3 palavras veio ao meu coração:
O perdão, ele cura. Não esqueçam disso. O perdão cura. O perdão liberta. E o perdão salva. São essas três palavras: cura, liberta e salva. O perdão cura porque o perdão é um remédio. Remédio esse que na hora pode ser amargo, mas faz bem, alivia o mal-estar interior. Imagina a situação: alguém que você deve perdoar. É difícil. Humanamente falando, é difícil a gente perdoar. Principalmente alguém que nos magoou. Mas aí, faz a experiência do perdão. Perdoe essa pessoa que te magoou. E você vai ver a libertação acontecer na sua casa. Mais adiante a gente vai ver testemunhos vivos a respeito do perdão. Curas de doenças pelo perdão. E quando a gente perdoa, a gente está se libertando de todo o mal. Porque o perdão, ele não só nos liberta, como cura e nos salva. Nos leva até Deus. Se não for assim, o Senhor não instituía o ministério da penitência. E a cura vem por meio do perdão. Porque a partir do momento que a gente perdoa, a gente recebe a cura. E o Senhor nos dá o perdão para nos tirar de nós todo o peso, toda a mágoa e tudo aquilo que nos oprime. E o povo de Deus que andava no deserto vivia oprimido. Mas por conta dos seus pecados, fizeram aquele povo andarem 40 anos naquele deserto para se purificar. Mas houve uma reconciliação. E Deus olhou com misericórdia para o seu povo. Deus olhou com bondade. Por quê? Porque o perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho após um ferimento profundo. Quando cometemos pecado, queima o nosso coração. O nosso coração arde. Porque o pecado desfigura, o pecado nos deixa envergonhado. Vocês ouviram aqui no início da oração, com o belíssimo Salmo 50 do rei Davi. É um dos salmos mais belos da palavra. E nasceu em quê? Nasceu num momento de angústia. O rei Davi cometeu um pecado muito grave. Por conta daquele pecado do adultério. Quando o profeta Natã foi até ele, e revelando que o que ele fez foi terrível, ele chorou amargamente, se trancou no teu quarto, e dali nasceu o grande poema, o Miserere. O perdão. Tende piedade de mim, Senhor, pois eu sou pecador. É um salmo belíssimo. E quando chega quase no final, você sente a amargura do profeta, do rei Davi, ele chorando. Eu vejo como se ele estivesse chorando: Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. E ele ainda diz: meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito. Precisamos ter esse espírito contrito também. Precisamos abrir o nosso coração para receber o perdão e para perdoar. Faça a experiência de perdoar também o seu próximo e você verá a libertação acontecer. Não sou eu que estou dizendo, não, isso é bíblico. Aliás, também tem comprovações cientificamente falando de reconciliações, perdão, amor ao próximo. Acontece libertações e curas. E vejam, a falta de perdão adoece. A falta de perdão adoece o ser humano. Então você que está doente, seja espiritualmente e corporalmente, experimente perdoar. E você será liberta.
desta doença, desta enfermidade. Muitas vezes é a enfermidade espiritual, mas também a enfermidade corporal, que pode te levar até a morte. Se não tiver cuidado, você pode ir à morte. Quer um exemplo? Na época que eu estava em Alagoas, eu acompanhei um padre, que ele foi rezar por uma mulher que estava com câncer terminal. E na conversa no particular, ele perguntava a ela como ela se sente, o que ela quer, qual o último desejo. Ela dizia: perdoar a minha filha. Eu não quero morrer sem dar o perdão à minha filha. A filha de viagem voltou e também emocionada abraçou com a mãe e disse: minha filha, me perdoa pelo mal que eu já te fiz e por esses anos todinho de ter guardado essa mágoa. Aquela mulher que estava para morrer ainda viveu alguns meses, mesmo com aquele câncer. Ela conseguiu levantar da cama, fazia as suas coisas, e o padre testemunhou: a graça do perdão cura e liberta. Porque se a falta de perdão nos adoece, pode nos levar até a morte física e espiritualmente. Meu Deus do céu, quando um ser humano está com o coração magoado, ou se não, cheio de ódio, não quer perdoar, não quer amar, ele está cavando a sua própria cova. E corre o risco de condenar outros, porque não deu perdão. Não espere a pessoa morrer para você se arrepender. Vai e peça perdão. Você pode até pensar agora que eu não lembro se eu já perdoei, mas eu acho que eu não guardei mágoa, eu já esqueci. Não, perdão não é isso, não é dizer, eu esqueci. Não, não é assim. Perdão é você ir mesmo ali, com o coração contrito, falar tete a tete com a pessoa, abraçar esta pessoa e dar o perdão e receber este perdão. Outra coisa, o perdão leva à morte psíquica e moral. Afeta o psicológico também. O perdão destrói a moral da pessoa. Como eu já vi pessoas caindo em uma profunda depressão por falta de perdão, de amor, de reconciliação. A depressão estava destruindo a pessoa, mas quando ela se reconciliou, pediu perdão e se perdoaram, foi curada da depressão. Eu não tenho dúvida que quando a gente pratica o perdão, a graça acontece. O perdão, ele é livre. É a escolha sua. Mas Deus nos dá esta liberdade de escolher. Depende de mim. Por isso, eu tenho que praticar o perdão mesmo com quem me magoou. O que é que Jesus Cristo diz no Evangelho? Se alguém te dá a tapa na alface, ofereça outra. Se alguém te faz caminhar 1000 passos, caminhe 2000, seja generoso. Vou tomar aqui a sua túnica, não impeça de levar a capa. O que é que ele quer dizer com isso? Não seja vingativo. Ela não me perdoou, também não perdoo. Ela me traiu, vou fazer a mesma coisa. Que falta de amor. Que falta de amor para com o ser humano. Outra coisa, o perdão mata os sonhos. Mata os sonhos em nós. A falta de perdão, além de destruir os sonhos, projetos e perspectivas, nos tira a felicidade. Nos tira muito essa felicidade. Padre Pio já dizia: perdoar é um ato de bravura. Então, se eu, mesmo
sendo a pessoa que foi humilhada, perdoar, eu estou sendo honesto com a pessoa. Estou fazendo o meu papel. É um ato de bravura. Eu dei o primeiro passo para perdoar. Pratique o perdão, gente. Não pragueje. Não guarde rancor no coração e dizer: mas ele me prejudicou primeiro. Não faz isso. Seja um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, dê testemunho da palavra. Cristão não guarda rancor. Cristão não deixa para perdoar outro dia, não. Cristão perdoa sempre. É igual rezar o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo o do meu próximo. Será que é? Reflita no Pai Nosso que você reza. Será que eu perdoo mesmo? Eu estou pedindo perdão a Deus, beleza. Senhor, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoei aquele que tem me ofendido. Aí o Senhor vai dizer: beleza, eu vou te perdoar do jeito que você perdoa, porque você não perdoa, você desdém do seu próximo, então eu vou fazer a mesma coisa com você. Você pediu. O Pai Nosso é isso. Por isso a gente tem que refletir antes de rezar o Pai Nosso. Quer ser perdoado na mesma medida que eu perdoo? Será que eu perdoei mesmo? Então, as doenças psicossomáticas, elas acontecem por falta de perdão também. São elas: depressão, ansiedade, pânico, câncer e doenças cardíacas. A falta de perdão te leva a todas essas doenças psicossomáticas. Eu não tenho dúvida disso. É falta de perdão, falta de amor, de reconciliação. Mas quando experimentamos perdoar, o milagre acontece, a graça acontece, a doença desaparece, a cura vem. Quer um exemplo? Jesus Cristo, quando viu o paralítico, a primeira coisa que ele dizia era: os teus pecados estão perdoados. Depois curava o paralítico. Ele não curava para depois perdoar. Ele perdoava primeiro. Sabe por quê? Porque o pecado destrói o ser humano. O pecado deixa o ser humano aleijado, paralítico mesmo. Por isso que Jesus Cristo usava de misericórdia. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, Senhor. Jesus, ele não guardava mágoa, ele não era vingativo. Senhor, na medida que eles me tratam, tratem eles também. Não está assim no Evangelho. Não está assim no Evangelho. Por isso, quer se curar da depressão? Perdoe. Se você que está aqui sente que tem início de depressão, faça uma reflexão agora e descubra o que levou essa sua depressão. Será que foi uma falta de perdão de alguém? Quer se curar da ansiedade? Perdoe. Quer receber a cura do pânico? Nada mais terrível do que ter essas doenças. É triste. É triste. Quer curar do câncer? Perdoe. O perdão te salva de todas essas doenças psicológica e espiritual. Jesus nos deixa um antídoto, que é justamente esse, o perdão. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, ele diz: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, não deixe o sol se pôr antes de perdoar seu irmão. Não espere o sol se pôr.
Para os judeus, a partir do momento que o sol se põe, já é outro dia. Então, não deixe passar um dia. Peça perdão, dê o perdão, vá até o teu irmão. Pelo amor de Deus, você não sabe o dia de amanhã. Um dia de amanhã ninguém sabe. E se esse irmão partir? Como vai ser? Aí vai ser o chororô. Meu Deus, me perdoa. Não deu tempo de eu me reconciliar. E se for você que partir? E aí? Não espere para amanhã. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não espere o dia de amanhã para se reconciliar. Não faz isso. Ou seja, perdoe seu irmão ou a você mesmo. Também a cura acontece a partir do momento que eu me perdoo. Não espere para amanhã para você praticar o perdão na sua vida. Não espere. Abra o seu coração, seja mais dócil. A palavra é essa. Porque guardamos mágoas, tristeza, ressentimentos, mas nos esquecemos de nos perdoar também. O perdão acontece também com o outro e comigo. É tanto que a igreja, ela nos dá orações que você pode fazer pessoalmente, oração de perdão pessoal, como a oração de perdão para o outro. E nesse momento, a falta de perdão é um problema, principalmente porque ele vira uma âncora. Âncora é essa que se torna um veneno que tomamos sem percebermos. A partir do momento que eu vou adiando o perdão, eu estou me envenenando sem perceber. Porque eu estou adiando esse perdão. Abram comigo carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. E olha o que São Paulo vai falar. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Enquanto você abre aí, eu vou tomar uma água. Versículo 13, São Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Como o Senhor nos perdoou, assim perdoe. Não negue o perdão. No início da minha caminhada, eu lembro que quando eu iniciei na renovação, eu tinha aquele ar de querer abraçar o mundo, de querer salvar a humanidade. Eu olhava para os outros assim, outros movimentos fora da renovação, diziam: não, ninguém ali está salvo porque não está na renovação. Eu tinha esse olhar, eu julgava. E eu pregava sobre reconciliação, perdão e amor. E em casa, com a minha irmã, eu brigava muito. Uma vez, a gente brigando, eu empurrei ela, não bati nela, mas empurrei e falei muitas coisas para ela, coisas feias. Mas eu tinha uma pregação para fazer sobre perdão. E eu precisava me reconciliar com ela. E a vergonha? Sim, meu Senhor, e agora? Vou falar sobre perdão, obrigado com minha irmã. Eu fui com a cara e a coragem. Cheguei até minha irmã no quarto que ela estava. Fui até ela, me sentei. Ela olhou para mim. Eu disse: você me perdoa pelo que eu fiz com você? Ela olhou para mim e disse: Regis,
Eu não tenho nada que te perdoar. Eu te amo. Aquilo foi uma tapa na minha cara. Porque eu já era de caminhada. Ela não era como eu. Meu Deus do céu. Eu disse assim: por que você não me bateu? Em vez de falar isso, me deu um murro. Foi pior que um murro. Desse dia pra cá, aprendi a lição. Então a gente precisa ser modelo. Como cristão, como católicos. Amar e perdoar. Não guardar mágoa, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E percebam que a cada noite, no cerco de Jericó, o Senhor tem uma palavra para nos falar. E essa noite é esta palavra que o Senhor nos fala e te convida, meu irmão, minha irmã, amem e perdoe. Não guarde ressentimento, perdoe de verdade. Faça a experiência do perdão lá em casa. Perdoe o seu irmão, perdoe a sua esposa, perdoe o seu esposo, perdoe os seus filhos, perdoe o seu pai, sua mãe, perdoe os seus amigos. Não espere eles vir até você pedir perdão. Vá você mesmo, faça a sua parte. Leve o perdão. Não deixe o sol se pôr sobre o vosso ressentimento. Porque um dia podemos partir e não dá mais tempo de se reconciliar. Tá? E vejam, quem perdoa e quem recebe o perdão se cura. Se você perdoa e recebe o perdão, então você vai ser curado em nome de Jesus. Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o Santíssimo Sacramento e nos deu o sacramento da penitência. Repito, quem perdoa e quem recebe o perdão se cura. Não esqueçam disso. Guarde no seu coração. O perdão. Agora cheguei na parte da salvação. O perdão nos salva. Além de nos libertar, ele nos salva. Ou seja, o perdão caminha ao lado da esperança. A esperança da salvação, a esperança da vida eterna, a esperança de levar também os seus. Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim: antes de ofertar, vai primeiro reconciliar com teu irmão. Antes de comungar, vai primeiro reconciliar com teu irmão. Procura um sacerdote e confessa. Tu vai levar a tua oferta, porque para os judeus naquele tempo, ofertar era sagrado. Então você não podia ofertar de todo jeito. Não podia ofertar com o coração magoado, cheio de ódio. Não podia. Opa, você vai ofertar no altar? Opa, vai subir ao altar? Para aí. Tem alguma queixa com o seu irmão? Assim, tem um irmão ali que eu não guardo mágoa, mas também não quero papo. Então, deixa a oferta aí. Agora vá lá, reconcilia com o teu irmão. Senão você não sobe aqui no altar. Para os judeus era assim. Só subia no altar se tivesse reconciliado com o teu irmão. Se perdoar e receber o perdão. Não podia subir ao altar com o coração magoado. Da mesma maneira, é comungar. Cuidado não estar comungando a sua própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11, São Paulo vai dizer: quem come e bebe o sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sem discernir, come e bebe a sua própria condenação. Não sei o que estou dizendo, é a palavra de Deus. Por isso, precisamos buscar o quê? O sacramento da confissão. Um sacerdote, seja ele quem for, sendo legitimamente ordenado pela Santa Mãe Igreja, pode procurar confissão. Ah, mas eu não gosto desse padre.
não precisa gostar. Ele é em persona Cristo. Ou seja, age na pessoa de Cristo. E vejam, o sacramento da penitência é a volta a Deus. Eu estou em pecado grave, mortal, seja como for, não estou comungando. Então quando eu confesso, eu estou voltando para Deus. Quando eu procuro um sacerdote, eu estou indo ao Senhor. Eu não estou indo a um ser humano, não. É o próprio Jesus, pela pessoa do sacerdote, que vai me ouvir. Por isso, quase todos os dias, caímos e levantamos. A palavra de Deus diz que o cristão peca 7 vezes por dia. Ou seja, cai 7 vezes ao dia. 7 vezes. Por isso que quando Pedro foi até Jesus Cristo perguntar: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Mateus 18, 21. Até 7 vezes? Jesus diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que quer dizer sempre. Não guarda rancor. Jesus Cristo quer dizer: perdoe sempre. Não espere ele vir. Ou se ele vir, perdoe. Não precisa de papinho, não. Vou te perdoar, mas não tem mais, não. Perdoe. Não tem mais nem menos. Para o cristão de verdade, não tem mais nem menos, e ponto final. Perdoe e pronto. Perdoe e vá para o céu. E é isso que tem que ser. Porque os homens são pecadores e necessitam da confissão. O sacramento da confissão é o ato de misericórdia. É ali onde a gente vai acusar todos os nossos pecados. É o tribunal de Deus. Diz a Sagrada Escritura. E ao preparar aqui, eu já fui vendo nas Sagradas Escrituras aquilo que o Espírito Santo já me trazia como lembrança. Por exemplo, em Provérbios capítulo 24, 16: o justo cai 7 vezes por dia, mas Deus está sempre a perdoar. E a gente vai ver em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1: não há homem que não peque. Não tem nenhum homem na face da terra que não peque. E em 1 João capítulo 1, versículo 10, vai dizer: aquele que diz não tem pecado faz de Deus mentiroso. Todos somos pecadores. Todos necessitamos da misericórdia divina. Quem disser que não necessita é um mentiroso. Por isso, vamos praticar o perdão, a reconciliação e o amor ao próximo. O perdão é cura, o perdão é libertação e o perdão é salvação. E a gente sabe que a confissão se faz necessária. Não passe meses sem se confessar. Não passe. O correto era confessar toda semana. Mas para não escandalizar tanto, né? A gente procura confessar pelo menos uma vez por mês. Tinha santos que se confessava todos os dias. São João Paulo II era toda semana. Eu disse: São João Paulo II, numa santidade dessa, toda semana se confessava, então vou ter que andar do lado de um padre para toda hora confessar. Santa Joana d'Arc, de hora em hora, procurava um sacerdote. Teresa de Lisieux, todo dia confessava os pecados. Eu disse: meu Deus do céu, o povo está santo assim, confessando pecado. Porra, já estou condenado, porque uma santa todo dia confessando pecado. Moisés Rocha diz assim: então eu estou lascado. Gente, é importante entender que o sacramento da confissão nos leva à volta a Deus, ao encontro com Deus. Por isso que São Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai-vos vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, para serdes salvos.
A confissão nos salva e nos cura. A confissão nos salva e nos cura. É um tema belíssimo. Perdão. Mas para que eu busque o perdão de Deus, eu tenho que perdoar também. Eu tenho que levar esse perdão também. Não basta eu pedir perdão a Deus se ainda não perdoei o meu irmão. Não basta querer reconciliar com Deus se não estou reconciliado com o meu irmão. Aí fica difícil. Fica muito difícil. E é mais uma barreira na nossa vida. E deixa eu dizer, o que é que está te impedindo dessa muralha do perdão cair na sua vida? Reflita com você mesmo. E antes da oração, daqui a pouco já vamos começar a oração. Já prepare o teu coração e coloque aqui aos pés de Jesus. O que te impede de dar o perdão e ser perdoado? E eu já vou logo dizendo aquilo que o Senhor já está me incomodando no coração. Eu ia esperar a oração para começar a falar. Mas o Senhor já me coloca pessoas aqui que precisam dar o perdão dentro de casa. Pessoas aqui que estão magoados dentro da própria casa. Estão brigados, marido e mulher, filhos e pais. Ao sair daqui nesta noite, você vai praticar o perdão antes de deitar. Escuta o que eu estou falando. Não vá dormir sem dar seu perdão. Nem que seja um perdão de muito tempo. Eu já nem lembrava mais. Mas olha lá. Tu lembra daquela vez que eu... Não lembro. Não, aquela vez. Não, também não lembro. Não, mesmo assim eu vou te dizer. Eu quero o teu perdão. Quero me reconciliar contigo. Não vou dormir desse jeito. Ouvi a noite do seco de Jericó que eu tenho que pedir o perdão antes de dormir. Então eu quero o perdão e pronto. Mas eu nem lembrava. Aí o marido dizia, eu nem lembrava mais. Eu sei que você não lembrava, mas eu preciso perdoar. Preciso receber esse perdão. Gente, às vezes as condições financeiras em casa não estão dando certo porque você não está perdoando. As brigas acontecem por falta de perdão. Aos pés de Jesus a gente vai derrubar nessa noite todo esse mal. Mas todo esse mal mesmo. E para encerrar, lembrei de um fato. Na época que eu estava em Alagoas. Aí fui à casa de uma jovem rezar com um grupo de oração. E Deus colocava muito que ela devia perdoar. Eu não sei quem era que ela devia perdoar. Eu perguntei a ela: tem alguém na sua família ou algum parente próximo, ou vizinho, ou amigo que você precisa perdoar? Ela disse não. Eu disse, você tem certeza? Ela disse não, que eu saiba não. Eu disse, mas o que está faltando então para que você consiga se libertar disso? Ela disse, não, acho que eu não tenho, mas eu lembrei de um fato. Aí eu, opa, alguma coisa é, então vamos lá. Que fato? Não, lembrei que há uns 2, 3 anos atrás tive uma desavença com a prima minha. E passei um momento assim difícil. Ficamos brigados por um certo tempo. Mas já voltamos a se falar. Mas vocês se perdoaram mesmo voltando a se falar? Não, então é isso que está faltando na sua vida. Aproveite, relembre com ela e dê o perdão. Se perdoe mutuamente. Com uma semana depois ela voltou para testemunhar. Depois que eu fiz isso, a minha amiga não lembrava, mas depois a gente se reconciliou. A minha vida mudou. Estava desempregada, voltou a trabalhar. Sentia problemas de coluna, as dores sumiu. Meu Deus do céu. O perdão cura e liberta. Eu fiquei arrepiado com aquilo. Então eu não tenho dúvida. Aproveite nesta noite para você começar a praticar o perdão agora. A pedir ao Senhor, dai-me a graça do perdão, Senhor. Dai-me a graça de perdoar e ser perdoado. E se você não se confessa há muito tempo, e deixa eu dizer, desculpa eu falar, mas é o Senhor que coloca no meu coração. Tem pessoas aqui que estão com quase 1 ano que não confessam. Quase 1 ano, se não já chegou 1 ano.
Se você está com esse tempo que não confessa, procura um sacerdote. Ah, mas aqui está difícil. Vai lá em Vitória, toda quarta-feira, amanhã tem confissão. A partir das 9 horas da manhã, ao meio-dia, em Vitória. Já estou fazendo a propaganda. Vai lá em Vitória. O padre atende toda quarta. Gente, não deixa para se confessar outro dia, ou daqui a 2, 3 meses. Não, confessa quando tem a oportunidade mesmo, ou quando sente essa necessidade. Porque tem pessoas aqui que está com tanto tempo que não confessa, que parece que nada mais incomoda. Nada mais incomoda. Então este é o momento. Vamos preparar o nosso coração para receber Jesus nessa noite de adoração. E já convido a você a preparar o seu coração para este momento. Porque cada noite de cerco de Jericó é um momento único. Esse momento aqui não volta mais. Amanhã vai ser outro momento particular, diferente desse. Ontem foi um momento também diferente desse. Aproveite cada momento como se fosse o último da sua vida. Aproveite o cerco de Jericó deste ano, como se ano que vem você não estivesse mais aqui. Faz essa experiência. Aproveite o hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Eu posso estar pregando aqui para vocês hoje, mas amanhã eu posso amanhecer morto. Então aproveite o agora. A hora de você se reconciliar com Deus, de abrir seu coração. E se você, terceira noite, se você ainda não teve essa abertura de coração, aproveite agora. Não espere mais. Agora é o momento. Não espere chegar o último dia. Não espere chegar amanhã, não. Faz essa experiência agora. Em outras palavras, volta para Deus. O Senhor tem saudades de você. E deixa eu dizer também, o momento da nossa adoração nesse cerco de Jericó, o Senhor já pegou todos os nossos pecados. Na cruz Ele cravou todos os nossos pecados. Ele derramou até a última gota de sangue para nos lavar. Me faz lembrar aquela mulher pecadora que foi lançada aos pés do Senhor pelos seus algozes, prestes a ser pedrejada. E eles perguntaram ao Senhor: o que devemos fazer com essa mulher? Foi pega em adultério. E pela lei, a gente tem que apedrejar. E Jesus Cristo responde a eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de atirar a pedra, porque todos são pecadores, todos nós somos pecadores. E aquela mulher, o que aconteceu com ela? Foi condenada? Não. Jesus perguntou a ela: minha filha, alguém te condenou? Ela chorando. Isso é confissão, gente. Isso é aos pés do sacerdote. E ela chorando, dizendo: não, Senhor. E Jesus Cristo disse: pois nem eu te condeno. E eu vou encerrar essa pregação com essa fórmula mágica, ou melhor dizendo, de salvação, que você escuta no confessionário. Quando o sacerdote, você confessando os seus pecados, você muitas vezes chorando no colo do sacerdote, ele diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo. E aquele momento ali eu fico todo arrepiado quando o padre diz: e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você sai daquele confessionário, você sai outra pessoa, você sai revigorada. Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem de pé. Fiquemos de pé agora. O Senhor quer nos dar a certeza da salvação. O Senhor, neste momento, que é um momento único, aproveita para se reconciliar, para pedir a graça do perdão e também para ser perdoado.
É o ápice do cerco de Jericó, é esse momento aqui. O momento em que a gente espera o Senhor no nosso meio. É este momento que agora você vai começar a fazer a sua reconciliação. E aproveita para fazer aquilo que eu falei desde o início. Anota o que vi no coração. Alguma coisa para ser perdoada, ou alguém para você perdoar, ou pedir o perdão. E este é o momento. E volto a dizer: todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Todos os nossos pecados já foi lavado aos pés da cruz. De joelhos na presença do Senhor. Aqui estamos. E aproveita este momento, meu irmão, minha irmã, para você fazer a sua oração pessoal na presença do Senhor. Porque nesse momento o Senhor está aqui cheio da misericórdia para nos perdoar. Ele está pronto para nos perdoar. Ele quer nos perdoar. O Senhor muitas vezes mendiga o nosso amor. Muitas vezes o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, porque Ele sabe das nossas necessidades. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, que você não vá dormir esta noite sem dar e sem pedir o seu perdão. Dá o seu perdão e peça o perdão também. Porque nosso Senhor Jesus Cristo já selou com teu sangue a nossa salvação. Nos deu o perdão, nos reconciliou com Deus. Por isso aqui estamos, Senhor, de coração contrito na tua presença. Aqui estamos, Senhor, para te pedir perdão e ao mesmo tempo agradecer o teu amor por nós. Somos miseráveis, somos desgraçados, porque muitas vezes o pecado nos tira da graça. Mas aqui estamos, Senhor, de coração contrito, de coração arrependido, pronto para perdoar e para receber o perdão, pronto para amar e ser amado. Senhor, eu não quero te amar somente da boca para fora, mas quero te amar no meu irmão, amar primeiro o meu próximo, perdoar primeiro o meu próximo. Eu não quero só estar aqui falando palavras bonitas se eu não amo o meu irmão, não perdoo o meu irmão, Senhor. Por isso, ajuda-me a perdoar e a amar o meu próximo. Tira de mim, Senhor, toda mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que me impede de amar e perdoar. Tira de mim, Senhor, a falta de perdão, a falta de reconciliação. Tira de mim, Senhor, muitas vezes o medo e a vergonha de confessar. Por isso, eu estou esse tempo todo sem confissão, e o Senhor já coloca no meu coração pessoas que estão assim. Você está há muito tempo que não confessa, porque tem medo, vergonha. Não tenha vergonha. Você está diante do sacerdote, mas é Jesus Cristo que vai ouvir os teus pecados. É Jesus Cristo que vai te dar absolvição. E os nossos pecados já estão cravados no madeiro da cruz. Eu convido você nessa noite agora cantar esta canção e fazer dela a tua oração, fazer dela o teu momento de reconciliação com Deus que nos salvou.
Cantemos com o ministério. Cantemos pedindo a graça do perdão. Os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro. Pois Jesus, com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas. E na cruz, com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós. Se aniquilou. Se aniquilou. E se entregou. E se entregou. E como ovelha. E como ovelha muda matadouro. Não murmurou, não reclamou por nada. E decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita, bendita seja a cruz. Bendita seja a cruz, amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Todos os pecados, Os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro. Pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas. E na cruz com amor nos libertou. por isso ele desceu de sua realeza. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós. Se aniquilou. Se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda o matadouro, não murmurou, não reclamou por nada. E decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. E é esse momento em que o Senhor se deixa encontrar. Se deixa encontrar por cada um de nós. Você que está aqui, meu irmão, saiba que o Senhor te ama. Te ama apesar dos seus pecados. Te ama apesar das suas quedas.